Pessoal, um breve estudo dispensacionalista traz a ideia de que essas igrejas, essas 7 igrejas do livro de Apocalipse, elas representam sim igrejas daquela época. Mas nós sabemos que existem profecias bíblicas com duplo cumprimento. Cumprimento instantâneo, naquele momento, mas também um cumprimento ao longo das eras. E esse é um tipo muito bem aplicável de cartas endereçadas àquelas igrejas naquele tempo, naquela região geográfica, mas também cartas que se encaixam perfeitamente numa cronologia ao longo das eras, em que engloba toda a igreja ao longo dos tempos. É o que nós vamos ver aqui rapidamente nessas cartas do livro de Apocalipse. Então, vejamos. A primeira igreja se caracteriza como igreja apostólica, ou seja, aquela igreja que estava sob o comando, entre aspas, dos apóstolos e posteriormente dos discípulos dos apóstolos e aqueles que também seguiam a Cristo, acompanhavam Jesus pessoalmente. Nós vemos aqui a igreja de Éfeso, aonde ele diz que conhece as obras, a perseverança, mas quando nós vemos aqui abaixo, fala que no final ele abandona o primeiro amor e necessita que retorne a esse primeiro amor. Tem perseverança, suporta as provas por causa do nome de Cristo e não se esmoreceu. Só que quando vemos a próxima igreja, que já é depois do primeiro século, aqui ela começa já no segundo século, nós podemos notar que já é uma igreja perseguida. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É claro que está entre parênteses aqui, né? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Isso significa que essa igreja estava sendo altamente perseguida pelo Império Romano. E esse império, governado por imperadores sucessivamente, já havia começado aqui. É tanto que aqui já há perseguições, porém essa é um marco muito diferencial. É uma igreja perseguida e que vai provavelmente até a era de Constantino, onde a perseguição cessa e a igreja passa a entrar uma nova era, que é a era da igreja de Pérgamo. Aqui vai falar: bem sei onde tu habitas, no trono de Satanás. Aqui já entra alguns detalhes bem interessantes. Por exemplo, ai os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aqui, ídolos. E praticarem a prostituição. Prostituição é justamente idolatria, é adorar ídolos ao invés de adorar Deus. Isso significa uma traição, e uma traição é uma prostituição. Então veja que essa igreja aqui, que já é a igreja posteriormente a Constantino, a igreja que não é mais perseguida, obviamente, como era antes, e uma igreja que passou a tolerar, não só tolerar, mas defender, aceitar e oficializar idolatrias, ensinos falsos. Aqui ele vai citar: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Estude quem eram esses nicolaítas na época antiga e também o que eles pregavam. E veja só, Jesus chama ao arrependimento e fala que vai pelejar contra eles com a espada da sua boca. E nós sabemos que a espada de Cristo não é uma espada propriamente dita, mas a própria palavra que vai lutar contra eles. Então essa igreja, ela é comprometida, favorecida pelo império e que será julgada por Cristo. Já a igreja de Tiatira, ela já é uma igreja medieval, mundana, negligente, dominada pelo papado e caracterizada por superstição, paganismo. Vejam só o que é que ele vai citar aqui. É uma continuação dessa, só que piora. Tenho, porém, contra ti o tolerares
que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olhe que os ídolos continuam. Então, é uma igreja medieval, uma igreja voltada à idolatria, à prostituição de Deus, que no caso é o paganismo, a superstição. Todas essas coisas são características do papado. Então, veja só, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja só, o que é prostituição da igreja? A prostituição, como eu disse antes, é idolatria. É trocar um Deus por outro Deus. E essa igreja está adorando, venerando, sendo devota, fazendo promessas, buscando e orando, intercedendo para Maria, para santos, intercessão de santos, sendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. A própria Bíblia diz isso. E lá é pregado uma outra coisa. Veja que as características, elas vão ficando. Mas quando vamos para a igreja de Sardes, nós já vemos uma quebra nesse sistema. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui ele vai apresentar uma igreja da reforma, uma igreja que foi reformada, mas não de uma vez, houve uma progressão, e essa igreja, ela ainda é muito semelhante às igrejas medievais, mais mortas do que vivas. Veja que é por volta ali do ano 1517 até o ano 1750, mais ou menos. E pode progredir até os dias de hoje, se forem dessa linha. Porém, quando chegamos a Filadélfia, acredito que já estamos entrando aqui na era dos puritanos. Você que não conhece, dá uma pesquisada. Então, essa época, nós vemos que a igreja ela está sendo verdadeira, ela é amada por Cristo, né? Caracterizada por reavivamento, por atividade missionária. E se nós vemos aqui, ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é uma característica bem interessante, porque os puritanos eram poucos mesmo. Eles não estavam dominando o mundo, não era grande a parte dos puritanos espalhada no mundo. Eles eram um grupo bem seleto e separado. Continuando aqui, ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir para o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Com destaque a essa palavra, venho sem demora. Por que eu estou dizendo isso? Se essas igrejas são as igrejas ao longo das eras, a igreja do fim não é Filadélfia. A igreja do fim é Laodiceia. Então, se Cristo vai voltar em Laodiceia, essa igreja dos puritanos de Filadélfia, que provavelmente foi encerrada mais ou menos no ano de 1900, ou seja, há mais de um século, ela foi guardada da hora da tribulação, porque já morreram. E bem-aventurado os que já dormem em Cristo, como diz as Escrituras. Agora veja que essa daqui não vai ser guardada da tribulação, mas sim essa. Quando essa vai encerrar, Jesus diz: eu venho sem demora. Quando chega na última igreja, Jesus já diz: eis que estou à porta e bato. Isso é um sinal simbólico enrustido no meio do texto para dizer: antes eu estava vindo, agora eu já cheguei. É muito claro perceber que essa igreja foi guardada da tribulação da época dos puritanos, há um século atrás, porque eles já dormem em Cristo.
enquanto a igreja atual, que está nascendo agora, será a igreja que verá o retorno de Cristo. Obviamente, aqueles que estarão vivos até lá. Porém, essa igreja é uma igreja que é morna, uma igreja que é apóstata. Assim como diz o apóstolo Paulo, antes que Cristo venha, é necessário haver uma grande apostasia. E a maioria, sem medo de errar, a maioria das igrejas hoje estão totalmente desvirtuadas daquilo que é o Evangelho de Cristo. E se você não tiver o mínimo de conhecimento, você vai cair em todas as ciladas de tantos falsos profetas e lobos que estão espalhados por aí. Então é necessário que você conheça o verdadeiro evangelho. Não é porque a pessoa fala bonito, que te emociona, que vai tornar você alguém nascido de novo, ou que essa pessoa seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro pregador. Isso não é requisito nenhum para provar nada diante de Deus. Então veja aqui que ele conhece as obras, diz que não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, mas como é morno, Cristo está para vomitar essa igreja da boca. É uma igreja que é rica, abastarda, que diz que tem tudo, que não precisa de nada. E se você perceber, hoje os pastores são multimilionários, são ricos, só buscam dinheiro, não estão nem aí para a população, mentem descaradamente, fingem fazer milagres, entram em rolos com o governo, com o traficante, com todo tipo de coisa ruim e suja que existe no mundo. Essa é a igreja final. A igreja que está morna, que não decide se quer Deus ou se quer o diabo. Fica clamando o nome de Jesus e tendo uma vida profana, que não escolhe um lado. E você sabe que não tem como ficar no meio. Se você ficar no meio, automaticamente você escolhe o lado das trevas. E essa igreja falsa que está enganando a muitos, prometendo bens materiais, cura, coisas terrenas, e nunca oferece a verdadeira pregação do evangelho, que é a salvação através de Cristo, essa igreja vai arrancar muitos milhões aqui da terra, assim como o diabo arrancou muitos anjos do céu, levando-os para o mesmo abismo aonde ele se encontra. Essa igreja está fazendo o mesmo papel de Satanás. E muitos que não têm conhecimentos, que são cegos, olha, cegos, pobres, nus, miseráveis, é a característica dessa igreja. Quem é cego está sendo guiado por outro cego e vai cair no mesmo buraco. Fica aqui a advertência. Essa é uma igreja morna, apóstata, ela é avessa ao sobrenatural, é uma igreja que não tem nenhum avivamento, é apenas gritaria e falsidade. Muita hipocrisia, muita cara de pau, muita cara lisa, que não tem vergonha de estar mentindo para o povo, sabendo que está mentindo, e não tem vergonha de roubar o povo. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho sobre mensagem aos pastores. E hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham entendido as dispensações das 7 igrejas do Apocalipse.